tudo bem? Mais uma vez aqui no meu canal. Hoje eu quero falar com você, professor. Quero dar para você 9 dicas de como ser um bom professor. Bom, espero que te ajude. Eu creio que vai ser bastante interessante. E a primeira dica que eu te dou são os alunos que importam. Mas você pode me dizer, mas é claro que eu sei que são os alunos que importam. Sim, mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Às vezes, né, nós nos tornamos pessoas assim um pouco orgulhosos, né, de nós mesmos, como que há tantos anos de estudo, né, tanto preparo, e hoje esses alunos são os felizardos por estarem aqui sorvendo de toda a minha sabedoria, de todo o meu conhecimento. Às vezes, alguns professores pensam assim, né? E na verdade eles pensam justamente, né, o que eu vou ensinar para os meus alunos hoje, quando na verdade o que importa são os alunos. Então a pergunta tem que ser diferente. A pergunta é: o que eu devo fazer para os meus alunos para que eles realmente hoje passem por uma aprendizagem, né? O que eu quero que os meus alunos aprendam hoje, né? Então, na verdade, esse é que deve ser o nosso foco, né? Porque uma aula, ela não deve terminar tipo, os alunos, né, querendo dormir, olhando no relógio, cansados, já decididos, né, se questionando quando que essa aula vai acabar. Não deve ser dessa maneira, né? E sim, deve ser aquela aula tipo gostinho de quero mais, né? Então, a primeira dica é essa, né? O que eu quero que os meus alunos aprendam hoje? Essa é a primeira dica. A segunda dica é: estude os estudantes. É isso mesmo, né? Já pensou? Você chega na sala de aula e aí pergunta para os seus alunos, né? Pede para os seus alunos, né? Abram na página tal, né? E aí vocês começam a estudar naquela página. Mas é muito mais interessante, muito mais difícil você estudar os seus alunos do que simplesmente fazer já, né? Aquele é como se fosse já um padrão, não é verdade? Então, imagine, suponhamos, né, que um amigo seu chega na sua cidade, né, e ele quer visitar você. O que você vai fazer? Você vai perguntar para ele, né, onde ele está. E aí ele vai perguntar, vai pedir para você referências, né, de como chegar onde você mora. Então você vai, né, começar a dar para ele dicas, né, de onde ele está, para onde ele deve ir, como ele deve chegar, né? Você vai perguntar para esse seu amigo se ele está de pé, se ele está de carro, se ele está de bicicleta, enfim, né? Você vai fazer uma série de perguntas para facilitar a chegada desse seu amigo aí, né, na sua casa. E da mesma forma, quando eu falo que você deve estudar os seus alunos, é justamente você procurar entender onde eles estão, né? Quais os recursos desse aluno, o que eu posso fazer para facilitar essa aprendizagem, né? Porque não basta simplesmente você ter um cargo, não basta apenas você ter o título de professor, né? E a gente se sente orgulhoso, né? Eu sou professor, mas justamente o orgulho é o que os meus alunos têm aprendido, como eu posso facilitar a aprendizagem desse aluno. Então é justamente dessa maneira que a gente deve caminhar. Então a segunda dica é essa, né? Estude os seus alunos. De que maneira eu torno mais fácil, mais acessível a aprendizagem desse aluno? A terceira dica é: se você quer que os seus alunos se arrisquem, então torne esse espaço, né, onde ele aprende, a sala de aula, em um lugar seguro, né, em um lugar conhecido. Então, assim, dessa maneira, sim, eles vão se arriscar, né, a aprendizagem. Aí, mas que frase? Por que isso? Né? É justamente porque, na verdade, aprender é um pouco desconfortável, né? É aquela ideia do desconhecido. Então, coisas simples, né? Coisas simples que tornam uma aula mais gostosa, mais confortável, né? Então, o que você pode fazer? Você pode, olha, a sala de aula, ela pode, a questão das cores, né, são interessantes, são importantes, aquele ambiente, olha, o simples fato de você colocar os trabalhos, né, dos seus alunos, as atividades dele nas paredes. Eu consigo me lembrar de quando eu era criança, né, tem pouco tempo, mas eu me lembro que a minha professora, Julieta, ela sempre dava atividades, né, para a gente fazer desenhos, né, eu amava pintar.
E aí, na verdade, ela colocava as pinturas todas na parede, mas tinha um quadro específico onde ela colocava aquele desenho especial. E naquela época eu me lembro que o meu sonho era que o meu desenho fosse escolhido como especial, e eu pintava o desenho com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanta perfeição. Às vezes eu ficava triste, né? Porque não era o meu desenho escolhido, mas uma vez o meu desenho foi escolhido e eu nunca esqueci esse dia. Foi o dia mais feliz, assim, para mim, porque você vê, né? Até hoje eu não esqueço esse momento. Então, essas coisas mínimas, mas que são tão importantes, né? Uma outra coisa também, crie um ritual, né? De você ficar na porta recebendo seus alunos com um abraço, com um sorriso, com um aperto de mão. Então, são coisas que vão fazendo com que aquele ambiente se torne um ambiente agradável, né? Um ambiente seguro, um ambiente conhecido. Então, são essas coisas que, se a gente quer que realmente os nossos alunos se arrisquem mais, a gente deve promover. Então, devemos promover, né, esse ambiente, né, de segurança, de conforto, tá? A quarta dica é: vulnerabilidade não compromete a credibilidade. Isso mesmo. Não é porque um professor diz, né, eu não sei, que isso vai comprometer, né, a sua credibilidade, ou seus alunos vão deixar de confiar em você, de acreditar em você. Pelo contrário, né? Eu mesmo sou chefe em dizer, olha, eu não sei essa pergunta que você está me fazendo, mas eu vou pesquisar e vou trazer a resposta para você. Inclusive, você também, né, pode pesquisar sobre esse tema e aí depois nós juntamos, né, as nossas respostas. Então, quer dizer, são coisas que ninguém sabe tudo, né, todo o tempo, né? Então, não se preocupe, não tenha medo, né, de não saber todas as respostas. Simplesmente esteja aberto, né, para buscar essas respostas junto com seus alunos. A quinta dica que eu te dou é: repita os pontos importantes, né? Um professor de Harvard, antes dele ser chamado para ser empresário, ele uma vez disse para os seus colegas, né, que é muito importante essa repetição, porque a primeira vez que você fala algo, as pessoas te escutam. A segunda vez que você fala, elas reconhecem aquilo. E na terceira vez que você fala algo, elas então aprendem. Então, o que você deve fazer? Para você não se tornar chato, né? Repetindo sempre a mesma coisa da mesma maneira, você vai repetir, só que você vai fazer de forma diferente, né? Você vai fazer com palavras diferentes, mas aquele mesmo conceito. Então, é isso que vai fazer com que as pessoas, né? Com que os seus alunos tenham aí uma aprendizagem positiva, tá? Então, no caso aí, você, professor, vai ter que usar a sua criatividade, ok? A sexta dica é: bons professores fazem boas perguntas. Isso mesmo. Então, nada de fazer perguntas fechadas, né? Perguntas com sim, não, certo, errado. Tente aí começar a levantar discussões em sala de aula, né? Fazer perguntas abertas, escutar o seu aluno, dar espaço para o seu aluno, né? Muitas vezes a gente tem uma classe que é justamente, né, aquela classe que fica, né, a vida toda olhando para o nada, lá para o final do horizonte, né? Quando você, na verdade, tem que segurar seu aluno, né, na sala de aula ali, prestando atenção, e é justamente o que vai fazer ele, né, ficar atento, é justamente as perguntas, né? É o você deixar ele se expressar, você deixar ele falar, né? Então, é muito importante, não aquele professor que fala e o aluno não fala nunca. Então, é muito importante que o professor aprenda, um pouco de silêncio, faça as perguntas corretas, mas escute os seus alunos, né? Escute os seus alunos, isso é muito importante, ok, professor? A sétima dica é bem parecida com a sexta: escute mais do que fala, isso mesmo, né? Então, é algo muito bom, né? O seu aluno reconhecer que o professor escuta as suas ideias, né? Está aberto para escutar, né? Para deixar com que ele se expresse. E uma outra coisa interessante: permita silêncios, né? Momentos de silêncio em sala de aula, né? Você pode dizer assim, olha, mas isso é impossível. Não. Há momentos, sim, né? Quando você lança uma pergunta, às vezes há um processo aí, olha, de reflexão, né?
que é justamente quando a aprendizagem aí está sendo processada, né? Então, não somente essa questão do silêncio, mas uma outra coisa também interessante é que às vezes os alunos eles não se expressam apenas com as palavras, mas é justamente através dos movimentos, dos olhares, da maneira como ele se expressa, né? Então o professor ele tem que estar muito atento como que esses alunos, né, eles estão aí processando o que eles têm aprendido, né? Então é muito importante. Fale menos, escute mais, ok? A 8ª dica é: permita que os alunos ensinem entre si. Isso mesmo, né? Não é só o professor quem ensina, né? Às vezes ali no grupo, né, entre eles estão trocando conhecimento, né? Como que um tem a visão disso, né? Como que esse outro aluno vê essa situação. E ali o professor ele vai funcionar apenas como aquele que está guiando, que está orientando, que está observando, né? Escutando, vendo para onde que esses alunos estão indo, né? Qual a direção que eles estão tomando. Então, professor, dê pequenos textos a esses seus alunos, veja com que eles, a maneira como que eles interpretam, né, esse texto e da maneira como que eles estão ali, como é que eu poderia dizer, como que eles estão interagindo entre si, né? Então, isso é muito importante, ok? A 9ª e última dica: paixão e propósito. Isso mesmo. Então, a diferença entre um bom professor e um excelente professor está na paixão em lecionar. Não está no número de cursos que um professor tenha feito, nas teses que ele tenha, né, defendido, porque quando você tem paixão por algo, quando você tem paixão em ensinar, é algo que você não consegue fingir, né? Não são todos os anos de conhecimento, né? Não é toda a bagagem que você trouxe, né, que vai fazer com que você seja um excelente professor. Você vai ser um bom professor porque você tem um conhecimento, mas é justamente essa paixão é que contagia os alunos, porque é uma energia que eles recebem, que eles percebem em você, né? É algo assim que salta, né? Salta aos olhos. Não tem como as pessoas ao seu redor não perceberem isso. Se você já conheceu algum professor ao longo da sua vida e esse professor tinha paixão, então você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sabe a diferença entre aquele que era um bom professor e aquele que tinha paixão em ensinar, né? E você sabe muito bem se você simplesmente está, de repente, ouvindo esse vídeo porque não sei porquê, ou se você está ouvindo porque realmente você tem paixão e você quer, né, buscar esse conhecimento para se tornar melhor ainda, né? Então, justamente, né, professor, é isso, né? O que faz toda a diferença é a paixão pelo que você faz, né? Eu espero que você tenha gostado, né, desse vídeo. Essas 9 dicas eu acho que são bem interessantes. Então, eu espero que realmente tenha sido muito bom para você, tenha sido de valia. Se foi, né, dê o seu like, curta. Se você não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Se você quiser compartilhar, vai ser um prazer, uma alegria muito grande para mim. Que Deus possa te abençoar em sala de aula, com seus alunos, que cada dia aí você crie mais e mais interesse em ensinar, que realmente a paixão seja a sua meta maior, né, o seu objetivo maior em estar buscando, né, esses conhecimentos, ok?